Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Pablo, sou pastor de jovens aqui na PIB de Fernandópolis, sob a liderança do pastor Kinner. Hoje é o sexto dia do 12 por 12 do ano de 2026. É o ano de servir as pessoas. 2024 foi o ano de amar a Deus, 2025 o ano de ser piedoso e 2026 agora vai ser o ano de servir as pessoas. E eu estou com a responsabilidade de falar sobre coroa ao invés de cinzas, honra ao invés de vergonha. Texto de Isaías 61, verso 3, a parte A, diz assim: a todos que choram em Sião, ele dará uma bela coroa em vez de cinzas. O povo está saindo do cativeiro babilônico, o povo está maltratado, o povo está judiado, eles estão humilhados, eles estão sofrendo, eles estão em luto, e Deus libera uma palavra profética de esperança para o coração deles através do profeta Isaías. E o texto falando sobre coroa, na verdade, coroa ela está intimamente ligada à palavra honra. Então eu quero falar um pouquinho sobre honra com vocês nesse contexto, até porque biblicamente as cinzas, né? A gente se lembra de alguns personagens como Daniel, Mardoqueu, como Jó, onde eles de forma pública, né, se humilhavam diante de Deus, né, ou em luto, jogando cinzas sobre as suas cabeças, ou sentando sobre as cinzas. Então, Deus estava prometendo para aquele povo um tempo de honra, um tempo em que ele daria uma bela coroa ao invés de cinzas. E na verdade, honra é um princípio bíblico, obviamente de honrar a Deus, mas de forma prática, como que nós honramos a Deus? Honrando pessoas, porque nós nos relacionamos com pessoas todos os dias da nossa vida, onde nós estivermos. Então, tem um texto de Romanos 13:7, onde Paulo fala assim: paguem a todos o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Toda vez que a gente fala em honra, obviamente, a gente tem que ter um coração disposto a honrar pessoas que estão exercendo algum tipo de liderança sobre nós, né, em qualquer área que nós estivermos atuando, seja numa empresa, seja dentro da nossa cidade, seja na nossa igreja, no nosso ministério. Então nós temos um chamado para honrar essas pessoas, porque esse é um desejo de Deus. E quando nós fazemos isso, na verdade, nós estamos honrando o próprio Deus, porque foi permissão de Deus que essas pessoas foram colocadas sobre liderança, né, sobre autoridade, seja para bênção ou seja para juízo, porém sobre a permissão de Deus. Então, em geral, quando eu penso em honra, e as pessoas que não têm dificuldade em honrar outras pessoas, você pode perceber que essas pessoas têm algumas virtudes em seu coração, algumas virtudes em seu caráter. Então elas são pessoas que exercem bastante respeito, elas têm um respeito muito grande sobre pessoas com que elas se relacionam. Elas são pessoas submissas, elas exercem submissão. Elas são pessoas fiéis, exercem fidelidade. Elas são pessoas íntegras, são pessoas que exercem integridade. E elas são pessoas que têm um coração de servo. Elas têm um coração que se parece com o de Jesus. Elas são pessoas dispostas, né, a honrar, a alegrar as pessoas. E olha só que legal, né? O Evangelho, a palavra de Deus, ela sempre vai nos espremer, para sair de nós o mais parecido possível que a gente possa do próprio Jesus. Então, aprofundando o princípio da honra, sabendo que nós devemos honrar sim aqueles que estão em eminência sobre a autoridade sobre nós, mas Paulo aprofunda esse pensamento lá em Filipenses 2:3, ele diz assim, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém, sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que vocês. Isso é honra. Além de nós honrarmos pessoas que estão em posição de eminência, de liderança sobre nós, a Bíblia, Paulo está nos ensinando que nós devemos considerar os outros, e os outros são os outros, qualquer um que a gente possa se relacionar, porque essa é uma característica, essa é uma virtude do coração de Jesus, que é a humildade. Então, a maior característica de quem sabe honrar a Deus, de quem consegue honrar as pessoas, é a humildade. Então, ainda que honrar muitas vezes a nossa mente nos leva a uma posição hierárquica,
Na verdade, ela é uma oportunidade de honrar o próprio Deus, honrando qualquer pessoa, para que o nosso coração considere essa pessoa maior do que nós mesmos, ok? E para a gente estar partindo aí para o final, independente de cargo, independente do que a gente esteja exercendo, existe um chamado, um princípio de honra para que a gente considere as pessoas mais importantes que nós mesmos. Até porque o próprio Jesus ensinou isso, né? Ele disse que servir é melhor do que ser servido. Então, parafraseando o próprio Jesus, honrar é melhor do que ser honrado. Então, que nesse ano de 2026 a gente consiga exercer o que Jesus exerceu, o que Jesus praticou, né? Que é servir as pessoas. Que esse ano seja um ano abundante, exponencial de bênção sobre a sua vida, sobre o seu ministério, seu chamado, sobre a igreja que você congrega, a igreja local que você participa, sobre a sua casa, sobre os seus bens, sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças. Que Deus abra o céu sobre a sua vida e derrame bênção exponencial sobre vocês, tá bom? Um feliz 2026, um abraço, Deus abençoe.